2023 é o ano do Jubileu de Ouro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Buriticupu, Maranhão. São 50 anos de histórias e vitórias. Entenda como foi essa história. Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Estamos vivendo o Jubileu de Ouro das Assembleias de Deus de Buriticupu, Maranhão. E hoje nós estamos aqui com o pastor Elias Lima, na cidade de Chapadinha, na casa pastoral, onde vamos conversar com ele. Hoje são 11 de junho de 2023. Estamos aqui com o pastor Elias Lima de Souza, na cidade de Chapadinha, Maranhão, pastor das Assembleias de Deus, é o pastor presidente, e ele teve uma participação muito especial na história das Assembleias de Deus de Buriticupu, Maranhão, que esse ano está completando 50 anos de fundação. Pastor Elias Lima, eu gostaria de saber do senhor as conquistas que as Assembleias de Deus de Buriticupu tiveram durante a sua primeira gestão e também, consequentemente, depois no seu segundo período. Irmão Isaías, boa tarde, na paz do Senhor. É muito gratificante poder colaborar com o Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus em Buriticupu, onde lá estive por 2 períodos, onde Deus nos agraciou de milagres e maravilhas durante o período, por 2 vezes em Buriticupu. O senhor esteve pela primeira vez no início da década de 90, substituindo o pastor Joel. Quais as dificuldades da época, quais as potencialidades da igreja naquele período? Falando de escassez de água, a água, a gente comprava água e era aquela luta enorme, aquele poeirão muito grande, as lâmpadas dos postes, só aquelas coisinhas poucas, era uma dificuldade para se andar em Buriticupu, quase no escuro. E chegando lá, encontramos uma igreja abençoada, um povo muito educado, bem como a sociedade de Buriticupu. Gostei muito do povo. O povo era um povo nobre, um povo sóbrio, comunicativo, respeitador. E a Assembleia de Deus era uma igreja idônea, uma igreja dinamizada, uma igreja evangelizadora, uma igreja que sabia muito bem cuidar dos seus pastores, dos seus guias. O senhor contribuiu para o crescimento da igreja também na questão de ampliação do templo. Como é que foi esse período aí? Olha só, quando nós chegamos no primeiro período, encontrei aquele templo que a gente chama o Templo do Pastor Arnoldo. Templozinho pequenininho, umas lâmpadas penduradas, e encontrei do outro lado da casa pastoral já um templo levantado, e provavelmente o José do Prado ou um outro carpinteiro fazendo o teto do novo templo. E olhando para a cidade, olhando para o dinamismo da igreja e a maneira como Deus estava salvando, conquistando gente para a igreja, eu pedi para a igreja para a gente aumentar aquele templo. Aumentar como? Nós tiramos a parede do fundo, puxamos 10 metros para o fundo. Então, compramos mais madeiras para completar o teto com o aumento do templo. Levantamos o teto, cobrimos o templo e fizemos uma galeria com vários compartimentos embaixo, com secretaria, com gabinete pastoral e tal. Então, no primeiro período foi quando nós entramos na Terra Bela. Terra Bela, eu entrei lá em um evangelismo, porque eu tenho um método de evangelizar
de casa em casa, de rua em rua, quando eu e minha esposa, quando eu e mais alguém, quando um grupo de jovens, quando um grupo de senhora, um grupo de senhores. E eu queria entrar do outro lado da estrada, que era a Terra Bela. Convidei o irmão Bernardino, sim, obrigado, Bernardino. E teve uma moça que não me lembro o nome, me acompanhou em companhia minha e de minha esposa, Bernardino e esta moça. Entramos em Terra Bela. Naquele dia encontramos um casal que tinha uma filha muito doente, presa em um quarto. Então, chegando naquela casa, o dono da casa me disse da tribulação dele com aquela filha. Ele nos levou onde ele estava, nós oramos por ela, a oração foi maravilhosa, sentimos a presença de Deus. Veio mais alguém, católicos, participaram ali da nossa visita, daquela oração. Naquele dia, nós oramos por 10 pessoas de casa em casa. E o moço, pai da moça doente, disse, muito distinto, e eu dizendo para ele, eu tenho fé em Deus, que a gente um dia constrói um templo nesta Terra Bela, em nome de Jesus. E ele disse, como é um templo? Esse templo é uma igreja para os crentes se reunirem à noite e quando precisar de dia. Ele disse, eu tenho um terreno aqui ao lado da minha casa, vê se o senhor se agrada. Deu-lhe o terreno, eu fiquei feliz por dentro, alegre, e disse, me agrada, pois é seu esse terreno. Você pode fazer uma igreja, é seu. Quando foi no culto à noite no Templo Central, eu dei o relatório. E aí conquistei a igreja para fazermos um templo lá. E como a obra estava crescendo rápido, crescendo demais, a igreja me acompanhou. Improvisamos um templo mesmo de taipa. Fizemos um mutirão, levamos alimentação, e quem cavava barro, cavava, quem amassava, amassava, quem fincava os paus, ficávamos, e naquele dia nós deixamos levantado e cobrimos um templo grande. Em apenas um dia? Só um dia. E aí, na mesma semana, fizemos culto grande, culto e mais culto e mais culto. Botei um irmão para ser dirigente, daqui a pouquinho vai sair o nome dele. Certo. E assim, Terra Bela foi visitada pelo Evangelho e lá nós deixamos várias congregações em Terra Bela. Naquele tempo ainda existia assim o ranço da questão do MST, da ocupação de terra, a Terra Bela, onde houve mortes, havia muitos pistoleiros, e nada disso foi capaz de arrefecer os ânimos dos assembleanos naquele período, né, pastor? Sim, eu encontrei esse movimento ainda, mas só, irmão Isaías, quando Deus está no negócio, Deus acompanha. Eu tive muita facilidade para levar o Evangelho na Terra Bela. Então, nós fundamos várias congregações e quando nós saímos de lá, eu já deixei o irmão Bernardino como dirigente de uma congregação com muita gente. Mas antes do irmão Bernardino exercer a função como dirigente ali, eu havia colocado um outro irmão como dirigente. Muito bem. Pastor Elias, o senhor chegou em Buriticupu no primeiro período, no início da década de 90, e o senhor saiu em 94. Depois o senhor retorna para Buriticupu no seu segundo período, onde o senhor passou 10 meses. Isso, o senhor chegou no ano de 2005. O senhor me falava há pouco sobre um movimento que foi feito de evangelismo, que o senhor tinha uma meta a cumprir, um grande desafio. Foi no primeiro ou no segundo período? Olha só, irmão Isaías, esse método, esse plano foi o seguinte:
me caiu na minha mente um desejo árduo de evangelizar Buriticupu. Eu falei com a igreja e nós fizemos um voto, o pastor Elias, minha esposa, a irmã Cadinha e a igreja. E nós dizíamos: vamos evangelizar com desfile, com folheto de casa em casa, com cultos pelas ruas. A irmã dirigente faz um culto para ali, os jovens faz para ali, os senhores farão para aquele lado. E nós dizíamos: quando Deus salvar 1000 pessoas, nós iremos oferecer um culto de agradecimento a Deus. Irmão Isaías, eu acho que dá para você se lembrar. De repente, não demorou muito tempo não, 1.500 pessoas se renderam a Cristo, dentre eles o ex-prefeito Judá. Isso. Ele foi ser crente e muitas outras pessoas da elite de Buriticupu. E o trabalho alvoreceu, 1.500 pessoas, e vai, o trabalho cresceu e o nome de Deus foi glorificado. Estávamos com mais de 2 anos, a convenção precisou transferir o pastor Raimundo Travasso de Melo, de saudosa memória, os tirando de Itapecuru para Buriticupu. E quem vai para lá, quem é o pastor, eu estava em Buriticupu, fomos mandados pela minha convenção para a cidade de Itapecuru. Lembro. Muito bem. Deixa eu lhe dizer então. Estive pela segunda vez, a gente diz aqui o segundo período, tivemos em Buriticupu. Não posso me esquecer da minha chegada de volta em Buriticupu. Nós chegamos na igreja. Naquele dia ninguém tinha almoçado aí na igreja. Estavam me esperando com almoço, muita alimentação. Quando eu desci do carro, irmão Bernardino pegou na minha mão e a multidão de crentes me acompanhando, com abraços e lágrimas, porque, você acredita, eu soube que eles oraram 11 anos para me voltar. Oraram 11 anos, o primeiro período para Itapecuru, e andamos para cá e para ali. Quando completou os 11 anos, que muitos irmãos oravam para mim voltar, eu cheguei naquele dia e estava uma programação desse jeito. Aquela área lotada de gente e o almoço pronto, já para 1h irmão Bernardino, entre uma cama de auxiliares, me conduziram para aquele refeitório grande de Buriticupu, que eu ainda me lembro. É grande. Foi um almoço formidável, não me esqueço daquele dia. Para mim, isso está acontecendo hoje. Muitos irmãos que não existem mais, porque já foram chamados para o paraíso eterno, eu ainda me lembro deles. E muitos estão vivos, dentre eles, você, irmão Isaías. Quando estávamos no segundo período, com 10 meses, fomos convidados para uma reunião em entroncamento. Quem me fez a ligação convidando foi um amigo meu, de saudosa memória, o pastor Anselmo Cardoso de Carvalho. Ele me convidava dizendo: pastor, vai ter uma reunião em entroncamento dia tal, e o senhor é convidado para ir àquela reunião. O pastor Anselmo, ele exercia a função na mesa diretora como segundo vice-presidente da nossa convenção. E ele acrescentou: ligue para o pastor Pedro Aldi, que é o nosso presidente, diga para ele que eu lhe convidei para a reunião de pastores
em entroncamento. Então, chegou o dia dessa reunião da convenção em entroncamento. Fomos a essa reunião. Quando chegamos lá, encontramos um movimento para uma possível transferência do pastor Manuel Graciano de Paiva de Chapadinha para sair de Chapadinha. E quem vai para Chapadinha? Dizem que havia 18 pastores vocacionados, visionados para Chapadinha. E começou-se os debates da escolha, quem vai, quem não vai, quem vai, quem não vai. Então o pastor Anselmo pediu a palavra e disse: meus irmãos, vamos terminar com o problema de Chapadinha. Por que não mandarmos para lá o pastor Elias Lima, da cidade de Buriticupu, uma das maiores igrejas do estado do Maranhão, e assim o problema vai se terminar? Quando de repente os olhares de muitos pastores se levantaram, se ergueram, um para o outro para o outro, porque eram vários pastores que queriam Chapadinha. Quando de repente foi aprovado meu nome para pastorear a igreja em Chapadinha. Então, foi com lágrimas que deixei Buriticupu. Eu pedi a uns irmãos que, quando eu cheguei em Buriti, disseram: não, senhor, o senhor não vai sair de Buriticupu. No primeiro período, o senhor foi atender em Itapecuru. E agora, com 10 meses, não aceitamos, não. Nós vamos fazer alguma coisa, fazer um movimento aqui de rua em rua, fazer movimento de rua em rua, e não vamos aceitar o senhor sair daqui, não. Se precisar de ônibus para ir até a residência do presidente da convenção, se vai, mas o senhor não vai sair, não. E eu disse para eles que me rodeavam nesse momento: gente, assim como eu fui útil a essa terra, a esse lugar, a essa igreja no primeiro período, há 11 anos idos, vim agora com certeza completar o meu ministério aqui do primeiro. Me deixem ir, porque Deus vai tomar conta da cidade de Buriticupu. Mas, gente, logo que eu saí, eu chorei muito. Haja vista o desfecho porque passou a igreja em Buriticupu. Vocês sabem, Isaías, tu sabe. Então, eu chorei muito para poder sair de Buriti pela segunda vez. Porém, obedecendo o mandato da minha convenção, foi que saí. Gosto de todos os crentes ali. Não deixei nenhum inimigo, de jeito nenhum. Todos são amigos meus. E no dia que precisar ir almoçar em Buriticupu, na casa do letrado, do professor, do escritor Isaías, com certeza, na casa dele e na casa de outros, eu tenho lugar. Boa tarde. O senhor já está convidado. Obrigado. Pastor Elias Lima, e chegando em Chapadinha, como tem sido o seu trabalho na cidade? Em chegando em Chapadinha, deixa eu te dizer, quando Deus manda, as coisas se tornam fáceis, porque não há nada difícil quando Deus está presente. Deixamos Buriticupu, lá eu deixei família minha, deixei a minha filha Leia, como você conhece, o Rivaldo, as meninas, eu e o irmão Pedro Ferreira. Quando alguém diz que, Pastor Elias, o que você diz do Pedro Ferreira? Para mim foi um bom amigo, e a família dele toda eu admiro e gosto. Chegando em Chapadinha, encontrei uma cidade grande, um trabalho sofrido demais. Porém, Deus me ajudou muito.
Para te dizer, no dia da minha posse aqui, veio o prefeito Judan com aquele um vocal que não me lembro o nome, veio ele me acompanhando. Shalom. O vocal Shalom. Como foi difícil. E olhando para o povo aqui, que eu não conhecia nenhum em Chapadinha, e vendo meus maiores amigos pertinho de mim, e eu sabia que eu ia embora. Inclusive, uma moça que é filha do Nonato Diácono, não me lembro o nome dela, e entre outros, cantora, né? Oh, pois bem, foram embora, e o Judan, que é meu filho na fé, naquele tempo, foi embora e eu fiquei. Hoje estamos com 18 anos a completar em novembro. Deus tem me ajudado muito. E eu continuo com os métodos de evangelismo. Um dia desse, em um só dia, nós dirigimos 4.004 cultos em um só dia. Eu dividi as congregações e dei tarefa. Meu dirigente, você divide a congregação lá em tantos grupos. Grupo A, Grupo B e Grupo C. Tempo central, divido em A e B e C. Você pega um caderno, vai para a rua tal, vai anotando aquilo tudo, vá fazendo cultos relâmpagos que tenha sentido. E nesse dia nós oramos por muita gente. E esse trabalho de evangelismo a gente faz de vez em quando. De vez em quando. Por sinal, nós queremos o Chapadinha para Cristo, que é cruzada evangelística, Chapadinha para Cristo, que esse ano acontecerá a 16ª edição, com os maiores famosos pregadores do Brasil e de países fora do Brasil. Então eu convido para cá, vem para cá Chapadinha, vem para cá Buriticupu, vem para cá Maranhão, vem para cá Brasil, vem para cá Isaías. Acontecerá de 23 a 30 de julho esse ano. Vem para cá Brasil.